o PT tem sempre essa estratégia de nos colocar diante de um mal pior, né? Para que o mal menor seja aceito como coisa boa, né? Então, antes era esse antagonismo com o PSDB, né? E agora esse antagonismo com o fascismo, né? Enfim, nós temos que aceitar tudo em nome de não poder o PSDB voltar ao governo, né? Com o Aécio Neves, que fosse, que aceitar tudo, toda conciliação, né? Toda cessão ao poder econômico, porque afinal de contas pode ser pior, né? Pode ser o Bolsonaro, mas essa é uma estratégia que se usa, é uma estratégia de poder, né? Ou seja, não é um partido que é preciso que agora então se perceba, né? Não é um partido que tem um projeto de Estado, né? De Estado social, né? Tem um projeto de poder. E eu digo isso, claro, que não com nenhum propósito de alimentar o fascismo, né? Vamos derrotar então o PT. Olha, porque daqui a pouco vem, tá vendo aí, esse sujeito está favorecendo o Bolsonaro. Não, mas, cara, não. Nós precisamos pensar que projeto de Estado que a gente tem do ponto de vista de Estado social, de inclusão efetiva social. Ou seja, não dá mais para ficar nessa cilada do mal menor. E olha aí, eu não estou falando isso hoje em razão do desânimo do evento de ontem. Eu tenho dito isso desde 2003, né? Tem sido, em 2003, uma das primeiras ações do governo, né? Ali foi uma das notícias, inclusive notícia de jornal, né? Que eu recortei, era uma fala de um ministro do governo dizendo precisamos fazer as articulações necessárias para a reeleição. Ou seja, puxa, já estavam pensando em reeleição, né? Em 2003, depois de anos e anos, né? Para conseguir colocar ali um partido com base popular no governo. E base popular é para que o governo seja um governo voltado a um projeto de Estado que favoreça aos populares, né, a classe trabalhadora. E não o inverso, né? Eu tenho escrito há muitos anos, né, dizendo o quanto o Partido dos Trabalhadores no governo de 2003 a 2016 foi desastroso para a classe trabalhadora, né? A começar, se a gente pensar assim, olha, na década de 90, FHC, com a política neoliberal e tal, promoveu uma intensa destruição dos direitos trabalhistas, leis de flexibilização, banco de horas, trabalho a tempo parcial, ou seja, foi um ataque ferrenho que se fez à legislação trabalhista naquele período, assumidamente neoliberal. Lula assume em 2003, né, no seu primeiro governo, e não revoga nenhum desses dispositivos, seja no primeiro governo, seja no segundo governo. E ainda aprofunda, né, essa flexibilização com uma lei do primeiro emprego, que previa exatamente direitos nenhum para quem estivesse no primeiro emprego, uma lei que acabou não pegando, mas enfim, estava bem nesta linha, bem na linha do contrato verde e amarelo, sabe? Essa coisa que o Paulo Guedes queria fazer ali no governo Bolsonaro, muito parecido, né? Depois com a lei de recuperação judicial, em 2005, que foi uma lei tenebrosa, né, para a realidade das relações de trabalho no Brasil. Depois, mais adiante, chegou a promover, né, um debate sobre a necessidade de se realizar uma faxina na CLT, né, se procurar, ou seja, preconizando que a CLT era suja, enfim. E foram vários os momentos aí de ataque à legislação trabalhista nesse período, também nesse período, e como eu disse, sem recuperar sem revogar nenhum dos dispositivos que foram ali implementados na década de 90. Isso continuou no governo Dilma, né, em certa medida, né, e com medidas provisórias, né, de retração de direitos trabalhistas, 681, enfim, a 664, 665, as medidas provisórias, mesmo depois ela ter dito que não mexeria na legislação trabalhista nem que a vaca tossisse, né? Ou seja, e aí depois, agora em 2022, 2023, quando o governo assume, né, já com uma reforma trabalhista que foi o ápice, né, do movimento ultraliberal antidemocrático, né, do governo Temer, o governo não só não revogou nenhum dos dispositivos desse período Temer, né, vejam que é uma coisa muito grave, né, não só não fez isso, como foi adiante, né, num projeto que dá inveja, em certa medida, ao que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam fazer. Então, será que Lula mudou muito? Ou será que enfim, as pessoas estão conseguindo ver algo
que não era possível ver antes,